Olá, vamos dar continuidade então às nossas aulas. Espero que vocês estejam entendendo tudo direitinho até aqui. Qualquer dúvida, pode mandar suas perguntas para o Tira Dúvidas ou para o fórum lá do curso, tá bom? Vamos então continuar aqui nossa jornada. Vamos falar agora qual a diferença entre o perito judicial e o assistente técnico judicial. Bem, o perito é aquele profissional inscrito no cadastro dos peritos, né, dos tribunais, e nomeado pelo juiz para auxiliá-lo a resolver questões técnicas científicas em discussão no processo que aquele juiz irá sentenciar. Esse é o perito, essa é a função dele. O auxiliar técnico judicial é o profissional contratado pela parte, através de seus advogados, para assisti-los tecnicamente nos processos em que estão atuando em defesa de seu constituinte, ou seja, em defesa do seu cliente. A figura do perito, ela tem previsão no Código de Processo Civil, no seu artigo 465. E o assistente técnico no artigo seguinte, que é o artigo 466, parágrafo 1º, também do Código de Processo Civil, lá onde fala sobre prova pericial. Porque o processo civil ele é dividido em capítulos e tanto o assistente técnico quanto o perito judicial, ele está no capítulo da prova pericial, tá ok? O caput do artigo 466, ele diz o seguinte: o perito cumprirá o seu encargo que lhe foi cometido independentemente do termo de compromisso. Porque normalmente o perito, anteriormente, era obrigatório o perito assinar um termo de compromisso. Agora está meio que abolido, tá? Mas o que interessa para vocês? No parágrafo 1º, ele diz o seguinte: os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos ao impedimento ou à suspensão. Lembra que eu falei isso lá na frente sobre impedimento e suspensão? Então, aqui o artigo vem regulamentando e vem esclarecendo que, ao contrário do perito, que tem que agir com imparcialidade, os assistentes técnicos são de confiança da parte que o contratou. Certo? Então, ele não precisa cumprir aquele dever lá do perito em ser imparcial em seu laudo pericial, nos quesitos que ele responde e tudo mais. O assistente técnico é de confiança da parte para qual a parte que lhe contratou, certo? Vamos continuando então, pessoal. Qual a diferença entre assistente técnico judicial e perito auxiliar? Às vezes você vai observar vários termos que se usam no processo: assistente técnico judicial, perito auxiliar, e por isso eu trouxe essas diferenças aqui para você, tá bom? Então, embora não exista um perito auxiliar, este termo tem sido muito utilizado, apesar do termo correto ser de ser o assistente técnico judicial e extrajudicial. Mas muitas vezes você vai observar essa expressão perito auxiliar, tá? Pelas regras do Código de Processo Civil, os assistentes técnicos da parte autora e da ré são também denominados perito assistente técnico do autor e perito assistente técnico do réu. Isso consta no Código de Processo Civil, tá? As regras que estabelecem esses termos. Então, você vai observar que daqui para frente eu posso usar só assistente técnico ou assistente técnico judicial, enfim. Eu estou explicando aqui que você também vai observar essa diferenciação ao se referir ao assistente técnico judicial, tá? Nós vamos falar agora entre a diferença de atuação do assistente técnico judicial e o assistente técnico extrajudicial, tá? Existe uma diferença aí. Qual a diferença? O assistente técnico judicial significa que o processo já existe
e você foi contratado já com processo em andamento, ou então aquele processo ele vai por certo se transformar numa demanda judicial, tá? Então você é chamado antes desse processo ter início, você é contratado por uma das partes para apresentar o seu parecer técnico. Então, muitos advogados e empresários costumam contratar esses profissionais nesse momento. Então, são pessoas físicas que planejam interpor pessoas físicas ou jurídicas, na verdade, que planejam interpor uma demanda judicial que envolve questões técnicas científicas. Entretanto, antes de se aventurarem judicialmente, decidem contratar um profissional especializado. O que é o assistente técnico? E esse assistente técnico ele vai analisar as questões objeto da possível demanda, afinal aquela parte ela está pensando ainda se vai interpor esse processo ou não, e lhe contrata para assessorar essa parte neste momento de dúvida, tá? E você deverá apresentar um parecer técnico e, dependendo do seu parecer profissional, do seu parecer técnico profissional, o seu contratante poderá até mesmo desistir dessa ação judicial, né? Porque as pessoas não entendem, são leigas no assunto. E elas se debatem aí com questões que eu vou levar para o judiciário essa questão, ou então, enfim, eu acho que vale a pena, eu tenho muita convicção de que vale a pena, porque assim eu resolvo judicialmente essas questões, mas só que as questões técnicas, ela não domina. Então, melhor o quê? Contrata um assistente técnico logo, contrata a pessoa vai e o seu contratante vai lhe informar tudo o que está se passando, tudo que está ocorrendo, e com a sua orientação, pode ser, alguns até preferem um parecer escrito, outros apenas com uma reunião, que você vai cobrar os seus honorários por aquela assessoria, ele ali decide se vale a pena ou não vale a pena ele se aventurar em um processo judicial. Você vê aí mais um momento que é muito importante ter alguém do lado dessa pessoa para lhe trazer informações importantes nesse momento difícil de decisão. Então, resumindo, a atuação do assistente técnico extrajudicial é aquela que antecede ao processo judicial. Toda assessoria prestada antes do início de qualquer processo, ok? Continuando então, o laudo pericial e o parecer técnico são documentos que a gente pode considerar bem diferentes. Por qual motivo? O laudo ele exprime a realidade do perito sobre o objeto da perícia. Já falamos aqui o que é objeto da perícia. E no que se refere ao parecer técnico, nós podemos dizer que é um documento onde o profissional, onde você pode emitir sua opinião técnica, conselho ou sugestão em relação ao laudo, né? E também é possível você incluir teses, suas teses, a metodologia, mencionar sobre os princípios adotados e as avaliações e diagnósticos utilizados na elaboração do laudo por aquele perito. Isso tudo você pode abranger em seu parecer técnico, tá? O parecer técnico ele vem para apresentar possíveis inconformidades no procedimento pericial, para requerer esclarecimentos do perito sobre o que está contido no texto pericial ou para apresentar contradições. Você há de convir que no momento da perícia você estará presente também. Então, na elaboração do seu parecer técnico, é o momento de você abordar tudo ali que você percebeu, tá? Então, o procedimento que o perito adotou naquele momento da perícia, naquela diligência, você vai abordar
tudo em seu parecer técnico. Sugestões, enfim, divergências e tudo que você achar que é necessário para óbvio, né, para até favorecer o seu contratante. Então, nós tivemos uma nova legislação do Código de Processo Civil, que entrou em vigor no ano de 2015, mas até hoje a gente ainda chama ele o novo Código de Processo Civil. Veio trazendo diversas novidades essa lei, inclusive sobre o perito e também sobre o assistente técnico. E nessa reforma do Código de Processo Civil, ele acabou por beneficiar e por permitir uma confrontação direta do assistente técnico em relação ao laudo pericial, que antes era um pouquinho mais sutil, enfim, não era uma atuação tão enfática assim. Mas com a modificação dessa legislação, acabou por ocorrendo isso, tá? O artigo 477, ele diz o seguinte: o perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes que vai ocorrer a audiência de instrução e julgamento. No parágrafo 1º do artigo 477, ele diz: as partes serão intimadas para, querendo, pode ser que a parte também decida não contratar assistente técnico, tá? O perito é obrigatório. Agora, se a parte não contratou um assistente técnico, o problema dela, esse processo, ele não vai sofrer nenhuma sanção do juiz por conta disso. Então, ele disse: a parte será intimada para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Isso significa o quê? O autor pode apresentar, o autor pode contratar um assistente técnico, o réu outro assistente técnico, e os dois apresentarem o parecer em relação ao laudo do perito. Ou seja, terá aí nessa situação 3 profissionais para analisar todas essas questões técnicas, né? Um assistente técnico de uma parte, de outra, e o perito, tá? Então, o parágrafo 1º do artigo 477, inclusive, já determina o prazo em que o parecer técnico deverá ser apresentado. Esse prazo é controlado pelo seu contratante, não por você. Só quem tem obrigação de cumprir prazo e controlar seus próprios prazos é o perito. Você, como assistente técnico, vai estar em contato com o seu contratante e ele vai dizer: olha, saiu a publicação em que eu posso apresentar o meu parecer técnico, então vamos elaborá-los e tudo mais, e aí ele vai te comunicar o prazo, tá ok? Outra questão também: o assistente técnico judicial tem as mesmas obrigações do perito? O perito tem uma série de obrigações. Se você já fez o curso de perícia, de formação de perito judicial comigo, você já deve conhecê-las. Mas aqui nós falamos a diferença de obrigações entre um e outro, né? Então, o perito, a principal obrigação dele é ser imparcial. Ele não tem que estar de um lado nem de outro, ele não tem que torcer por um lado nem para o outro. Ele é obrigado a ser imparcial em seu laudo pericial, ok? Sob pena de sofrer sanções diversas aí. Ao contrário do assistente técnico, não tem essa obrigação, pois ele está atuando para uma das partes e ele é de confiança da parte que o contratou, ok? Então, mas de qualquer forma, eu trago aqui, né, uma sugestão ou uma alerta. De qualquer forma, você deverá agir com cautela ética e de acordo com o seu regulamento e estatuto do seu órgão de classe e com as suas convicções profissionais, né? Às vezes também você não vai abrir mão das suas conclusões em respeito desse trabalho para simplesmente agradar o seu contratante. Muito cuidado nesse momento, tá ok?
Então, nós vamos encerrar aqui a nossa aula e aguardo